Eu tava olhando os últimos vídeos e vi que vocês gostaram bastante, e alguns de vocês comentaram sobre prisões de famosos, então eu separei as prisões mais polêmicas de pessoas famosas, e por incrível que pareça, tem 3 ex-jogadores do Brasil. Robinho, em março de 2024, um dos nomes mais conhecidos do futebol brasileiro, viu sua carreira mudar em questão de segundos. Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, aos 40 anos, deixou os campos e a fama, para começar a cumprir pena de 9 anos por um crime que alterou sua trajetória para sempre. Janeiro de 2013, em Milão, quando Robinho e outros 5 homens foram acusados de estupro coletivo contra uma jovem em uma boate na cidade italiana. Após anos de batalha judicial, a justiça italiana o sentenciou a 9 anos de prisão por participação do crime. Por muitos anos, Robinho viveu no Brasil, onde a Constituição não permite a extradição de brasileiro natos, evitando o cumprimento de sentença no exterior. Mas em 20 de março de 2024, o STJ homologou a sentença italiana e determinou o início imediato da execução da pena em território brasileiro. Naquela quinta-feira, a Polícia Federal o encontrou em Santos, no litoral de São Paulo. Ele saiu de lá de um apartamento por volta de meia-noite, escoltado por agentes. Passou por uma audiência de custódia e exames no Instituto Médico Legal, antes de ser encaminhado para o sistema prisional. Robinho foi inicialmente ao Complexo Penitenciário de Tremembé, conhecido como Presídio de Famosos. Apesar da condenação e da prisão, Robinho sempre negou ter cometido o crime, alegando que as relações foram consensuais, até chegando a afirmar em entrevistas que sua condenação foi injusta. Nos meses seguintes, ele recorreu a decisões judiciais, incluindo tentativas no Supremo Tribunal Federal para suspender ou revisar a execução da pena, mas os recursos foram rejeitados e a prisão foi mantida por maioria. O jogador que um dia correu pelos gramados da Europa agora passa seus dias atrás das grades. Ronaldinho Gaúcho. Em março de 2020, um dos maiores ídolos do futebol mundial viajou ao Paraguai para participar de eventos promocionais em uma clínica beneficente, quando tudo em questão de segundos tomou um rumo diferente, ao passar pela alfândega da capital. Ronaldinho apresentou os documentos que à primeira vista pareciam legítimos, passaportes e cédulas com identidades paraguaias, com seus nomes e fotos. Porém, as autoridades logo descobriram que os documentos eram falsos. Na noite de 6 de março de 2020, a polícia paraguaia prendeu Ronaldinho e Assis na suíte em que estavam hospedados, levando-os sob custódia na sede de Agrupación Especializada, um centro de detenção de alta segurança usado em casos de narcotráfico e corrupção e demais crimes. Ronaldinho e seu irmão negaram que tivessem qualquer intenção criminosa. Eles declararam que acreditavam que os documentos eram legítimos, entregues por pessoas que o convidaram para atividades no país. Durante cerca de um mês na prisão, Ronaldinho chegou a participar de atividades internas, incluindo até um torneio de futebol entre os detentos, algo que atraiu a atenção da mídia e dos próprios envolvidos na detenção. Com o processo em andamento e a pandemia do Covid-19, os irmãos depositaram cerca de 1,6 milhões de dólares como calção, e em 7 de abril de 2020 foram autorizados a sair da prisão e cumprir prisão domiciliar em um hotel de luxo em Assunção. Após 5 meses de detenção e negociações com o Ministério Público Paraguaio, um acordo foi feito. Ronaldinho e seu irmão pagaram multas e reparações ao país, e em 24 de agosto de 2020 receberam autorização para deixar o Paraguai e retornarem ao Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva. Em 7 de abril de 2018, o homem que governou o Brasil por 2 mandatos e saiu do Planalto deixava de ser presidente para se tornar preso. Aos 72 anos, Lula se entregou à Polícia Federal após uma ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato. A condenação se referia ao caso do Triplex do Guarujá, um apartamento atribuído a Lula como suposta vantagem devida em contratos da Petrobras. Em segunda instância, o Tribunal Regional aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Naquele sábado, milhares de apoiadores se reuniram no Sindicato Metalúrgico do ABC, em São Bernardo dos Campos, em São Paulo. Lula discursou por mais de 1 hora. Disse que era inocente e que não fugiria para provar sua inocência. No início da noite, entrou em um carro da Polícia Federal e foi levado para Curitiba, onde começaria a cumprir pena. Lula foi colocado em uma sala especial no prédio da Polícia Federal, adaptada como cela, cerca de 15 metros quadrados, cama, banheiro, mesa pequena e uma pequena janela. Não teve contato com outros presos. Do lado de fora, militantes montaram um acampamento permanente, mantendo vigília de dia e de noite. Durante 580 dias, Lula permaneceu preso. Nesse período, ficou impedido de disputar as eleições presidenciais de 2018, vencidas por Jair Bolsonaro. Seus advogados recorreram em instâncias superiores, questionando o tanto de provas do processo quanto a imparcialidade do juiz pela condenação. Na tarde de 8 de novembro de 2019, Lula deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba. Do lado de fora, uma multidão o aguardava, e ele discursou novamente, afirmando que sua prisão havia sido injusta e que a história ainda seria reescrita. Anos depois, o próprio STF anulou as condenações impostas pela Lava Jato, reconhecendo que teve irregularidades processuais e a falta da competência da vara que condenou Lula. Lula teve seus direitos políticos restaurados e voltou ao cenário eleitoral.
Bruno Fernandes de Souza. Em junho de 2010, o goleiro titular do Flamengo é um dos atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. Deixou os estádios lotados para entrar no centro dos crimes mais chocantes da história aos 25 anos. Bruno estava no auge da sua carreira, quando seu nome passou a ser associado ao desaparecimento de Elisa Samúdio, uma jovem de 25 anos que mantinha um relacionamento conturbado com o jogador. Elisa afirmava que o Bruno era pai do seu filho e buscava reconhecimento legal e pensão. Nos meses anteriores ao desaparecimento, havia registrado ameaças e agressões. Em 4 de junho de 2010, ela desapareceu após sair do Rio de Janeiro, com destino a Minas Gerais, e lá ela nunca mais foi vista. As investigações apontaram que Elisa foi levada para um sítio em Esmeraldas, em Belo Horizonte. Testemunhas relatam que ela foi mantida em cárcere privado, agredida e posteriormente assassinada. O corpo jamais foi encontrado. Em 7 de julho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu Bruno, acusado de sequestro e cárcere privado. Outros envolvidos incluindo o amigo de infância conhecido como Macarrão e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, também foram presos. Bola confessou participação e afirmou ter sido o executor do crime. Bruno negou envolvimento direto no assassinato, mas as provas reunidas, depoimentos e contradições sustentaram a acusação de que ele ordenou o crime. Em 2013, após um julgamento que durou 5 dias, o tribunal do júri condenou o goleiro Bruno a 22 anos e 3 meses de prisão, em regime fechado. Durante anos, Bruno cumpriu a pena em presídios de Minas Gerais. Em 2017, obteve a progressão para o regime semiaberto, o que permitiu sua saída temporária da prisão, e gerou forte reação pública, especialmente quando clubes demonstraram interesse em contratá-lo novamente. Apesar das tentativas de retomar sua carreira, a imagem do jogador permaneceu indissociável do crime. Bruno voltou ao sistema prisional após descobrimentos e posteriormente retornou ao semiaberto, conforme decisões da justiça. Pose do Rodo. No início da década de 2020, o nome MC Pose do Rodo deixou de ser apenas uma referência na cena do funk, para se tornar um dos artistas mais conhecidos da nova geração. Pose construiu sua imagem a partir de letras que misturavam vivência periférica, ostentação e ascensão social, acumulando milhões de visualizações e seguidores nas redes. Mas em novembro de 2023, a trajetória pública do artista sofreu uma ruptura. MC Pose do Rodo foi preso no Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Civil, que investigava a realização em shows em áreas controladas por facções criminosas. A acusação central era a apologia de crime e associação com o tráfico, a partir de apresentações e conteúdos divulgados em redes sociais. A prisão teve impacto imediato, e a imagem do artista sendo conduzida pelos policiais circularam rapidamente na internet, transformando o caso em um dos assuntos mais comentados no país. Para a parte do público, o episódio simbolizava um limite entre a arte e a responsabilidade legal. Para outros, levantava debates sobre criminalização do funk e da cultura periférica. Pose foi levado para a unidade prisional do Rio de Janeiro, onde permaneceu por alguns dias. Seus advogados entraram com pedido de liberdade, argumentando que as acusações se baseavam em interpretações artísticas e que não havia provas de envolvimento direto com atividades criminosas. Poucos dias depois, a justiça concedeu liberdade provisória ao cantor. Ao deixar da prisão, MC Pose voltou a se manifestar nas redes sociais e afirmou que sua música retrata a realidade do funk que viveu, reforçando o discurso que o funk é expressão cultural e não confissão de conduta ilegal. Mike Tyson. Mike Tyson tornou-se o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados da história, unificando cinturões e dominando o boxe com nocautes rápidos. Em julho de 1991, durante um concurso de beleza em Indianápolis, uma acusação mudaria para sempre o curso da sua trajetória. Tyson foi denunciado por Desiree Washington, a Miss Black Rhode Island, por estupro em um quarto de hotel. O caso rapidamente tornou-se um dos processos mais acompanhados da história do esporte americano, colocando o ídolo dos ringues no centro de um julgamento nacional. O julgamento ocorreu no início de 1992, diante de um júri popular. A promotoria sustentou que o encontro havia sido forçado. A defesa alegou que a relação fora foi consensual. Após dias de depoimentos e atenção intensa da mídia, o veredito foi anunciado. Mike Tyson foi considerado culpado de estupro. Em março de 1995, após cumprir parte da pena, Tyson foi liberado em liberdade condicional. Do lado de fora, a mídia também o aguardava. O retorno não foi apenas ao mundo livre, mas também ao ringue e o debate público. Ele voltou a lutar e recuperou os cinturões, e reconstruiu parte da sua carreira. 2020. Oruan emergiu como um dos nomes mais comentados da nova geração do trap e do rap brasileiro, com a estética marcada por ostentação, letras diretas e forte presença nas redes sociais. O artista rapidamente construiu uma base de fãs que o levou das plataformas digitais para os palcos e para o centro do debate público. Filho de uma figura da história do crime organizado no Rio de Janeiro, Oruan cresceu sob os holofotes, não apenas pela música, mas também pela narrativa que cercava fora dela. Em meados de 2024, Oruan foi detido no Rio de Janeiro, durante uma abordagem policial que ganhou ampla repercussão nas redes sociais, e a ação ocorreu após a polícia identificar uma situação considerada suspeita, envolvendo pessoas que estavam com ele, incluindo a presença de uma arma de fogo no veículo onde o artista se encontrava. A notícia se espalhou rapidamente.
Vídeos, fotos, comentários tomaram conta das plataformas digitais, transformando o episódio em um dos assuntos mais comentados da internet. Oruan foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Seus advogados afirmaram que ele não portava arma e que não havia envolvimento com aquele caso. Após os procedimentos legais, o artista foi liberado, enquanto o caso seguia sob análise das autoridades. Caramba, depois dessa longa lista, o vídeo acabou. Você achou que faltou algum famoso? Comenta aqui embaixo. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Apollo, nosso primeiro membro do canal, que está nos ajudando a manter esse canal vivo. Mas antes de você ir, eu vou deixar 2 vídeos que você vai gostar.